Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Aí você juntou 2, que é o ensino de medicina. É isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recursos, continua funcionando. Então vamos assistir o vídeo da Laura Sabino sobre Che Guevara e por que ele incomoda a direita. Che Guevara é indiscutivelmente um dos revolucionários mais importantes e conhecidos na América Latina e no mundo. Essa foto aqui, chamada Guerrilheiro Heróico, de Alberto Korda, é considerada a fotografia mais reproduzida do século XX. E justamente por ser Reproduzida e comercializada, né, diga-se de passagem, a fotografia. Né? O capitalismo se apropria, né, de qualquer simbologia para lucrar. tão emblemático, ele é uma das figuras comunistas mais atacadas, controversas, disputadas e, no caso dele em específico, comercializada. O cara tá em estampa de camisa, bota, É isso mesmo. Tá em estampa, tá em bota. botões, filmes, séries, almofada, xícara, adesivo de carro, enfim, em tudo que é canto você vai ver essa fotografia. Mercantilizado pelo capitalismo, endeusado pela esquerda e difamado pela direita. No vídeo de hoje, no quadro Quem Foi e Por que Incomoda a Direita, nós vamos tentar explicar quem foi Che, como ele se tornou uma figura tão grande e por que existe tanta disputa em torno da sua imagem. Lembrando, gente, que meu trabalho na sede só é possível graças ao pessoal da Apoia-se, que contribui com a minha produção de conteúdo, né? Eu sou muito... É isso também, né? Sempre que eu vejo um vídeo de youtubers que sabem trabalhar direito, eu me lembro que eu tenho que lembrar vocês sobre esse tipo de coisa também, né? Então já vão deixando o seu like, a sua inscrição e também a gente tem Apoia-se, a gente tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp e também tem um QR Code aí na tela, né? Vocês estão vendo para que ele serve. grata a todos vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que eu prometo que o tema hoje tá afiado e é bem longo. Ernesto Rafael Guevara de La Serna foi registrado em 14 de junho de 1928 em Rosário, na Argentina, e cresceu em uma família com boas condições socioeconômicas, principalmente por conta da sua mãe, Célia, que era de uma família rica. Ernesto Guevara, pai do Che, teve diversas profissões ao longo da vida, atuando ali como engenheiro civil, produtor de mate e escritor. Basicamente, a Barbie profissões. A família de Célia parecia não concordar muito com o relacionamento dos dois, Não é a Barbie, é o Seu Madruga profissões, né? tanto que ela não recebeu integralmente a herança. Mas o fato é que, definitivamente, o primeiro contato de Che com a miséria não foi na infância, mas o contato com a política, essa foi desde que ele era bem pequenininho. Isso porque o pai do Che era muito bem quisto nas cidades que morou e todos os descrevem como alguém muito bem informado e que amava política. Então, reuniões e debates calorosos em casa eram comuns na vida da família Guevara. Quando Che tinha 2 anos de idade, ele adoeceu gravemente. No começo, a tosse tinha sido diagnosticada como uma bronquite asmática, mas à medida que nenhum tratamento resolvia o problema e seu quadro só piorava, e ficando cada vez mais intenso, os médicos desconfiaram que não se tratava de uma bronquite comum, mas de um complexo caso de asma crônica. Por causa dessa doença, a família Guevara vivia se mudando para cidades de clima seco para conseguir melhorias na saúde do filho. A criança só parou de ter crises de asma quando tinha 13 anos. Lembrando, né, que o Che cursou colegial, gente, enquanto rolava a Segunda Guerra Mundial. O debate político estava quente, estava muito polarizado. Figuras como Hitler, Franco e Mussolini eram presidentes de países europeus e eram retratadas, às vezes, de maneira extremamente positiva em boa parte do mundo. Mas, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Che não era muito engajado politicamente durante a adolescência. Na realidade, a única atuação política que ele teve na escola era participar de uma célula da Federação Estudantil fundada por ele e seu amigo judeu chamado Raul Melevsky. Esse grupo era uma maneira que esses adolescentes encontraram de se posicionar contra o fascismo que era tão comum e grande na Argentina. Che mesmo já falou publicamente que não era parte de movimento estudantil e que esse grupo mal tinha as reuniões, né? Anos depois, Raul, com esse sobrenome que eu não sei nem citar, chegou a dar entrevistas. Eu tô achando interessante o vídeo. Eu desconheço bastante sobre a biografia do Che Guevara.
corroborando com a versão do Che e dizendo que nem ele nem os colegas eram tão interessados em política durante a adolescência. Ainda na escola, mais precisamente em 1945, Che realizou um breve curso de filosofia e teve contato com vários autores das ciências humanas. Durante e depois desse curso, Che adquiriu o hobby de escrever sobre pensadores. Ao todo, foram encontrados 7 cadernos com a descrição de pensadores clássicos da filosofia, como Platão, Sócrates, Aristóteles, economicistas como Adam Smith, além de pensadores e figuras políticas no geral. Mas em 1946 foi um ano marcante para a vida do Che, que é inclusive um ano citado aí por vários biógrafos como um momento decisivo para a trajetória do futuro revolucionário. Naquela época, a vida dele estava se encaminhando de maneira bem rápida. Era seu último ano na escola, ele havia se mudado para um quartinho na Alta Guarcia, onde se dedicava inteiramente aos estudos e ao trabalho, e essa rotina foi interrompida por um telegrama da sua família dizendo que sua avó havia sofrido um AVC e que estava com a saúde extremamente debilitada. Ele era muito ligado à sua avó e no dia seguinte ele já voltou para casa e conseguiu passar alguns dias junto da avó antes dela falecer. Ainda em fase de luto, Che comunicou aos pais que havia desistido de cursar engenharia, que seu sonho era ser médico e que ele iria usar sua nota para se candidatar à faculdade de medicina na Universidade de Buenos Aires. Existem várias suposições do que teria feito ele decidir cursar medicina e não engenharia, A irmã dele diz que acredita que teve ligação com a experiência de ver a avó tão debilitada. Tia chegou a dizer publicamente que era pela satisfação pessoal de poder fazer a diferença na vida das pessoas. E existe também a ideia de que ele queria encontrar a cura da sua própria doença. A real, gente, é que provavelmente não existe um único motivo específico. Essa última hipótese, pelo que a gente entende de mundo real, é muito improvável. Que levou Che a tomar essa decisão, mas uma coisa é fato. O cara se encontrou no curso de medicina. Logo no segundo ano da faculdade, ele conseguiu um trabalho de meio período na Clínica Pisani, onde ele era assistente de pesquisa. E por algum tempo, a vida dele era fazer faculdade, trabalhar na clínica e escrever esses cadernos sobre pensadores. E foi nesse hobby dos cadernos que Che se deparou com um dos temas que ele iria debater até o fim da sua vida: imperialismo. Na biografia Che, Meu Irmão, escrita pelo Tim Guevara, ele descreve que quando Che ia visitar a família, ele e o pai passavam horas debatendo e falando das inquietações em relação aos Estados Unidos, sobre a prisão de sindicalistas, sobre o contexto político que a Argentina e o mundo vivia. De certa forma, esse contexto histórico despertou em Che uma inquietação e a vontade de conhecer melhor como as coisas estavam no seu país. Aos 22 anos, ele equipou a bicicleta com um pequeno motor e viajou até Rosário, sua cidade natal, e lá ele encontrou alguns amigos que toparam participar da viagem com ele. Lá eles conheceram povoados, cidades e províncias da Argentina. Para quem já leu, inclusive, De Moto pela América Latina, que inclusive é a inspiração do filme Diário de um Motocicleta, são essas as viagens que ele relata logo no primeiro caderno. Inclusive, ele diz que essas viagens foram extremamente importantes para ele se encontrar na área da saúde, já que esse tempo, ele ajudava ali como auxiliar de enfermeiro nas províncias que ia. Com essa viagem, ele também conheceu mais de perto as belezas, a cultura e os problemas das 12 províncias. Nosso camarada Giovanni disse, o Neil deGrasse Tyson disse que decidiu, eu vou dar um highlight no comentário, que agora eu consigo fazer isso. Olha que ótimo, agora eu consigo fazer isso daí, dar highlight nos comentários. Então, o Neil deGrasse Tyson diz que decidiu estudar física porque ele queria voltar no tempo. Vai saber. Assim, não sei o contexto dessa declaração do Neil deGrasse Tyson, mas provavelmente ele deve ter dado essa declaração quando criança, pelo que eu entendi do vídeo, o Che se interessou pela carreira de médico, depois de adulto, pelo menos adolescente, e por isso decidiu cursar medicina. E assim, eu senti falta também, não sei se à época o que a gente tem hoje no Brasil, a situação dos cursos de medicina são iguais à situação dos cursos de medicina de Cuba antes da Revolução. Mas senti falta de ser citado também a questão da compensação financeira, gente? Vamos combinar que as pessoas, pelo menos no Brasil, escolhem medicina por questão financeira
e também por questão de status social, né? Esses são os maiores motivos. Às vezes por uma questão de reprodução do capital social, né, e do capital cultural de famílias, porque geralmente, né, os médicos são filhos de médicos, né? Então também tem essa condição que permite com que as pessoas consigam cursar medicina num país em que esse curso é tão inacessível. Então senti falta dessa parte na biografia do Che Guevara, né? Sei lá, não sei. Mas ainda assim não conheço muito da biografia, mas né, tá aqui, né? Deu os 3 motivos. Eu acho que o motivo dele ter cursado para curar a própria doença o que me parece, é um idealismo muito impróprio também. Né? Talvez ela tenha sido citada como terceira opção, porque é a mais improvável também. Da Argentina. Por fim, ele voltou para Buenos Aires para iniciar o semestre na faculdade e voltou a trabalhar na Clínica Pisani. E aqui, gente, uma curiosidade, tá? Também existe a ideia de que a família Guevara estava passando por um aperto financeiro nessa época, né? Alguns registros corroboram com essa versão, como algumas cartas de Che aos pais, onde que ele falava que ia enviar parte do dinheiro que recebia para a família, e em outra parte ele chega a perguntar aos pais se seus irmãos estavam conseguindo estudar. E falando em registros, é interessante ler nos diários, né, o quanto essas viagens foram muito importantes para o processo de radicalização do Che também. De novo, citando o livro do irmão do Che, ele diz que seu irmão tinha uma personalidade muito descontraída, que ele era engraçado, como ácido, e que nessa época ele passou a ser apelidado pelo irmão de Ernesto de Chancho, que significa Ernesto, o porco. Porque nesse período ele estava sempre viajando e dormia em qualquer lugar, comendo qualquer coisa. Ele diz que essas inquietações de Che eram tão grandes que ele se lembra muito nitidamente da imagem de ver o irmão tomando mate debaixo de uma ponte com alguns moradores de rua enquanto conversava sobre política com eles. As novidades do irmão, aos poucos, deixaram de ser sobre os relacionamentos amorosos e passaram a ser sobre as viagens de mais de 4.000 quilômetros em cima de uma bicicleta adaptada e as histórias dele embarcando em navios durante as férias para trabalhar como assistente médico para moradores de povoados. Na biografia Che, Uma Vida em Vermelho, é retratado os conflitos e a angústia do Che nesse período, né? Afinal, ele não era envolvido de maneira séria com nenhum movimento, ele não construía nenhuma organização, mas a solidariedade fazia a vontade dele se organizar politicamente crescer cada vez mais. Existe, inclusive, um trecho do seu diário dessa época em que ele escreveu o seguinte, abre aspas, "Eu viajo pela América do Sul porque preciso saber se o sentimento de solidariedade que está se apoderando de mim para com essas pessoas torturadas pela exploração..." Me deixem saber se existe uma coletânea dos diários do Che Guevara para eu comprar ou baixar quando cair do caminhão da internet para poder ler. É apenas um sentimento superficial ou se isso vai se transformar em um fato concreto. E foi nessa mentalidade que em 1951, Che e seu amigo Alberto Granado se preparam para a segunda grande viagem e dessa vez com o intuito de entender não o lado bonito dos países latinos, mas os problemas que as pessoas lidavam. Foi assim que ele viajou para o Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, passando ali por Miami e voltando para Buenos Aires. Lembra que frisei que ele não conhecia a miséria de verdade na infância? Pois então, nessa viagem, ele viu as piores situações de exploração. Falta de saúde, de educação e itens básicas. No Chile, ele se deparou com pessoas em que os rostos estavam sempre cobertos de poeira, de minério, de cobre, né? Essas pessoas, elas trabalhavam em condições terríveis para escapar da fome. Uma situação que o deixou particularmente com o coração muito apertado foi a convivência com um casal chileno de trabalhadores comunistas que eram constantemente perseguidos e assediados, dormiam, né, abraçados e encolhidos para fugir do frio à noite. Alberto e Che dividiam suas cobertas com esse casal e em seu diário Che descreve que aquele foi uma das noites frias da sua vida, mas também uma das que ele sentiu um pouco mais conectado com a espécie humana. O biógrafo John Lee Anderson defende que foi essa
experiência que fez Che passar a se identificar como socialista, o que não tem muita sustentação documental, tá? Mas a verdade é que nessa época, Che já estava ficando conhecido entre pequenos povoados da América Latina, né? Pelo seu auxílio médico, por essa viagem nos lugares, né? Tanto que depois ele foi convidado a se juntar a uma brigada médica que estava a caminho da região de São Paulo, que ficava na Amazônia peruana. Lá existia uma comunidade que enfrentava um grave problema de saúde pública. Mais de 600 pessoas viviam com hanseníase e jogadas à própria sorte, com quase nenhuma ajuda do governo peruano. Ao mesmo tempo, em um outro povoado, né, um povoado vizinho em São Paulo, se ouviu quantas pessoas enfrentavam a falta de recursos básicos e como eletricidade, saúde e falta de alimentos era uma realidade do povo. Durante a sua estadia, Che prestou atendimento e assistência médica aos moradores da região e ele também enfrentou problemas de saúde, né? Inclusive um ataque violento de asma que o deixou acamado. Mas mesmo nesse contexto, os moradores da região fizeram uma festa de aniversário para ele, né? Nessa pequena festa, Che agradeceu aos moradores e defendeu a ideia de uma América Latina unida, livre e com menos desigualdades sociais. E essa percepção do sofrimento coletivo, ele tá bem presente em todo o diário do Che, né? Especificamente nessa parte, né? Ele vai relatando as viagens, onde que ele fala dos problemas que viu na América Latina, como o controle da indústria petroleira na Venezuela, como as riquezas do país e o trabalho das pessoas não eram revertidos em melhores condições de vida para o povo venezuelano. A bordo da La Poderosa, que é o apelido super irônico, né, para a motocicleta improvisada com um motor, Che deixa Buenos Aires como um aspirante a doutor, retorna 9 meses depois como um revolucionário político totalmente dedicado à luta contra o imperialismo e pela construção de um mundo socialista. Em suas anotações, Che Guevara reconheceu as contradições internas da sua própria posição, né, como um viajante, como um forasteiro, refletindo sobre o distanciamento entre suas ideias revolucionárias e a realidade complexa que ele tinha acabado de ver, né, e que ele testemunhou ali. Che já estava no 5º ano de medicina e, devido ao seu trabalho e principalmente às viagens, ele tinha muitas matérias da faculdade trancada, né? O homem estava vivendo ali o bom e velho meme do vou trancar meu curso. Quando ele voltou para uma das suas viagens, né, ele decidiu que iria se preparar para se dedicar aos estudos. Para se formar naquele ano, ele precisava terminar as 15 disciplinas que lhe faltavam. A situação é difícil mesmo, é difícil conciliar formação acadêmica com militância política. Sempre foi difícil, atualmente é bastante difícil. Foi bem difícil na minha graduação também. Em apenas 12 meses. O Mano Che ficou órfão, família. Após se formar na faculdade e finalmente virar médico, por excelência, vai reclamar com Deus. Che realiza então uma nova viagem de 7 de julho de 53, dessa vez pela América do Sul e América Central, sendo sua passagem pela Guatemala um momento decisivo para o seu futuro como guerrilheiro. Isso porque a Guatemala vivia um momento de ebulição das políticas de esquerda. Naquele momento, o país tinha acabado de eleger o presidente Jacobo Arbenz, que tentava passar reformas agrárias e outras medidas para combater a fome e as desigualdades no país. Embora Jacobo não fosse comunista, a vitória de um projeto de esquerda fez com que muitos militantes, né, lutadores e exilados políticos fossem para Guatemala, porque lá eles não eram perseguidos, né, politicamente. Era o caso da Hilda Gadea, uma liderança política peruana que vivia no exílio desde a implementação da ditadura militar peruana em 1948. Hilda Gadea, que viria a ser a primeira esposa do Che, começou a apresentar ele ali para diversos grupos organizados, movimentos sociais da Guatemala. Uma dessas pessoas que ela apresentou para o Che foi Heberto Torres, que era um professor perseguido pela ditadura da Nicarágua. Foi nessa época que Che e Hilda tiveram uma filha chamada Hilda Beatriz, e foi através do professor Heberto que Che conheceu 4 cubanos que sobreviveram de uma tentativa fracassada de depor o ditador Fulgêncio Batista em Cuba. Os cubanos se mostraram apreensivos com a prisão de uma das lideranças da ação fracassada. O nome do preso era Fidel Castro. Tanto os movimentos sociais como Che viram, né, tudo mudar em 1954, quando foi colocado em prática uma operação criada pela CIA para derrubar o presidente democraticamente eleito da Guatemala. Intervenção estadunidense, chegamos na parte, né? Sempre fazendo intervenções na América Latina.
Foi assim no nosso golpe empresarial militar. Foi assim no golpe que depôs o Allende. Foi assim no Chile. E, é claro, é assim em Cuba também. Ditaduras da América Latina, todas financiadas pelos Estados Unidos, havia chegado finalmente a Guatemala. E, gente, o desespero foi generalizado, principalmente entre as pessoas que já haviam tido que deixar toda a sua vida para trás por conta da instauração de ditaduras em seus países de origem, né? De uma só vez, todas as conquistas da Guatemala em relação à ampliação da saúde, educação e reforma agrária acabariam. Os militantes e os movimentos sociais estavam dispostos a lutar contra a implementação da ditadura no país. E quando eu falo dispostos, é de todas as maneiras possíveis, incluindo guerrilha. Che ficou com a tarefa de prestar atendimento médico à população e a combatentes da juventude comunista. A ação fracassou, Guatemala sofreu um golpe, Che Guevara sobreviveu e buscou proteção no consulado argentino e depois ele partiu para o México com sua esposa. A experiência na Guatemala consolidou a visão do Che sobre os Estados Unidos, né, como uma potência imperialista que sabotava os governos que buscavam atenuar qualquer tipo de desigualdade social e econômica aqui na América Latina. A experiência também fez ele ver na luta armada um meio de resistência ao imperialismo. Na cidade do México, ele logo passou a integrar um grupo de comunistas, dentre eles diversos latinos que também vivenciavam a onda de golpes e ditaduras da América Latina. Foi no México que Che conheceu Fidel Castro, o tal jovem advogado cubano que ajudava a organizar a resistência contra a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Che passou a integrar o movimento 26 de julho para atuar como médico durante a guerrilha. Mas para isso ele precisava receber um treinamento militar. A performance do Che durante o treinamento impressionou seu treinador, Alberto Baio, e é importante dizer que o médico foi ferido no primeiro combate e Che assumiu o posto com maestria. Seu desempenho como médico e a forma que ele tranquilizava e guiava os outros guerrilheiros o fez ocupar o posto de comandante em 12 de julho de 1957. Che foi um dos comandantes mais estrategistas e com maior prestígio do exército rebelde, participando efetivamente ali tanto no treinamento dos novos recrutas, na fundação da Rádio Rebelde, na elaboração da contraofensiva, da tomada da Serra Maestra. E eu não vou aqui contar a história da Revolução Cubana nesse vídeo, mas caso vocês queiram conteúdo sobre esse tema, é só pedir para mim nos comentários desse vídeo. Mas foi por conta da capacidade militar de Che nesses processos que ele se tornou uma figura referenciada dentro da esquerda mundial. Inclusive, houve um apagamento da importância da lei da Marche, que estava nessa tarefa e ajudou o Che a bolar essa estratégia. A Leida conhecia a cidade como a palma da sua própria mão, já que ela viveu e cresceu ali. Além de ajudar a mapear o território, ela também ajudou a bolar formas de enfrentar os militares de Fulgêncio, já que ela tinha informações sobre o método de atuação dos soldados. Após a vitória da guerrilha em Cuba, Che foi nomeado inicialmente para o cargo de comandante da Força de la Cabana, onde foram julgados entre janeiro e junho de 59 os chamados tribunais revolucionários, os prisioneiros de guerra, né? Dentre eles, os apoiadores do regime de Fulgêncio Batista, informantes e traidores. A ideia era aplicar uma justiça revolucionária popular que tinha diferentes penas, indo desde reeducação política e serviço comunitário à execução por fuzilamento. Sim, pessoal, revoluções costumam ter penas capitais, né? Nas revoluções burguesas. Eu devia ter colocado isso com vírgula sonora, o Kim Kataguiri perguntando pro Jones, né? Jones, você vai me matar? É isso, gente. Revolução tem essas coisas. Foi assim toda a revolução que já aconteceu na história da humanidade. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Gloriosa, foi assim na Revolução Cubana, na Revolução Russa. É isso. Tinham enforcamento e decapitação, por exemplo, né? Esses processos, no caso das revoluções burguesas, são muitas vezes exaltados, né? Tratados pelos países capitalistas como a Inglaterra, né? Que praticamente apaga a violência da revolução. A Revolução Gloriosa, a Revolução Liberal que mudou o mundo. Gloriosa, ou a França que estava outro dia nas Olimpíadas retratando a pena capital de Maria Antonieta sem o menor pudor. Em Cuba houve execução. Mas quando é uma revolução liberal aí pode, né? Quando é uma revolução proletária, aí não.
execução de todos os torturadores e criminosos de guerra. Era um tribunal em que as pessoas tinham direito à defesa, à fala. Nem todos foram executados, né? Houve quem pegou prisão, quem foi absolvido. Aliás, a pena capital não é só aplicada em revolução, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pena de capital é aplicada até hoje, assim como... Até hoje. Olha, o que é asfixia por nitrogênio? Os Estados Unidos testam um novo método de execução em pena de morte. Na última quinta-feira, o criminoso sofreu a primeira sentença de morte nos Estados Unidos, desde 2023. 24 pessoas morreram através de injeções letais. 2023, pena capital, pena de morte, né? Num país que se diz uma democracia, um país que se diz civilizado. É isso, gente. Em revolução, esse tipo de coisa acontece. Se você quiser apelar para discurso moralista para condenar todo tipo de pena capital em revolução, você vai ter que virar o ANCAP que debateu com o Gustavo Machado, né? Que queria voltar à Idade Média, né? Porque revoluções elas avançaram, né? A humanidade civilizatoriamente, né? Como civilização. Elas são um avanço. Se você quiser negar todo tipo de revolução, né? Ser conservador com relação a revoluções, a todo tipo, de toda a ordem, você volta para a Idade Média. Uma prisão perpétua, vocês já devem ter ouvido falar, né? Corredor da morte. Muito se diz em vídeos de YouTube, de direito. Inclusive, nos Estados Unidos, muita gente já foi executada injustamente, né? Foram executados e depois exonerados por evidência de DNA. Né, em livros como o Guia do Politicamente Incorreto da História, que pessoas LGBTs eram executadas por serem gays em Cuba. Não existe sustentação histórica para isso. E vale lembrar que a gente está falando de um período onde vários países consideravam ser LGBTs como um crime. Gente, na Suécia, Dinamarca e Estados Unidos, gays sofriam lobotomia. A própria OMS colocava gays e lésbicas em categorias de doença. Nesse contexto, existiram muitas injustiças com pessoas LGBTs em Cuba. Não raro, pessoas LGBTs eram mandadas para a reeducação ou para as UMAPs, que é um absurdo total. As UMAPs foram dissolvidas pelo próprio governo em junho de 68. Mas, de novo, não existe nenhuma fonte documental séria que ateste que a orientação sexual como critério para execução. Eu recomendo aqui o documentário chamado A Marcha de Marielle Castro, a Revolução LGBT em Cuba, onde é falado sobre isso de maneira muito aberta. Também acho importante dizer que Cuba foi um dos poucos países do mundo... Deixa eu retornar aqui para eu pegar a indicação. De Marielle Castro, a Revolução LGBT em Cuba, um documentário chamado A Marcha de maneira muito aberta. Também acho importante... Beleza. Gente, é isso, é o espírito do tempo, né? Mas teve o espírito do tempo pairando sobre Cuba, né, com relação à LGBTfobia, né, a políticas LGBTfóbicas, teve. É o que acontecia também em todos os países do mundo, né, ou praticamente todos também, né? Não é como uma revolução que a gente, de uma vez só, instaura, né, um governo antirracista, né, e anti-LGBTfobia. Dizer que Cuba foi um dos poucos países do mundo a pedir desculpa aos LGBTs e construir políticas reparatórias, né? Antes, inclusive, do Reino Unido, que só pediu desculpa em 2013, sem anunciar nenhuma medida de reparação histórica. Fechando esse parênteses... É isso, né? Os países socialistas sempre avançando as civilizações capitalistas, né? No caso, a gente tem também, né, o caso da União Soviética, em que não existia segregação racial, mas o que existia nos Estados Unidos. E aqui a gente tem Cuba, né, como um dos primeiros países que instituíram políticas separatórias, né, frente às potências capitalistas que não, né, e só depois o fizeram. E voltando para Che, e mais precisamente para sua vida pessoal, é nesse primeiro mês turbulento de 59 que Che anuncia para Hilda Gadea que ele estava apaixonada por outra mulher, no caso, pela Leida. E assim, eu ia falar que Che foi de Chico Moedas, mas nesse caso eles tinham uma filha, né? Então a palavra certa é ele foi desleal mesmo com ela. Foi de Chico Moedas. Che foi uma figura muito importante, né? Ele foi nomeado para o Ministério da Indústria, Ministério de Finanças, ele foi presidente do Banco Central Cubano, ele se tornou de fato uma figura... Surpreendentemente, eu nunca ouvi a direita rechaçar o Che Guevara por esse tipo de coisa, né? Eles costumam se apegar muito a argumentos de dimensão moral, né? Nunca vi ninguém de direita tentar deslegitimar a biografia do Che Guevara por conta disso, né? O fato dele
ter supostamente ido de Chico Moedas. Figura absolutamente central no novo governo revolucionário que se consolidava. Ele foi responsável por uma das medidas mais importantes para qualquer processo revolucionário que se diga marxista, que foi a criação do INRA, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária, e a aprovação da primeira lei de reforma agrária cubana, além, é claro, da nacionalização de indústrias chaves como o açúcar e o tabaco. Essa medida ele não apenas aumentou a produção agrícola, mas também reduziu drasticamente a desigualdade econômica na época. A mais famosa foi, sem dúvidas, a de 1961, conhecida ali como o Ano da Educação, onde mais de 100 mil voluntários de diferentes partes do país começaram a se juntar para erradicar o analfabetismo. Também houve, nesse momento, uma preocupação com o acesso, a universalização da educação, e tanto do ensino fundamental quanto do ensino superior, e também muito investimento na saúde preventiva. Nesse período, Che e Aleida Marchi se casaram e, ao longo da vida, tiveram... É algo comum de país socialista investir em saúde preventiva. Eu tô escrevendo um roteiro para soltar um vídeo para vocês, um vídeo ensaio. Não um vídeo de react, como a gente sempre faz aqui, tentar se afastar aos poucos dessa dinâmica de apenas reagir a conteúdo e começar a produzir conteúdo propriamente dito, em que a gente vai discutir um pouco sobre política de saúde pública, e vai tentar fazer esse retorno da bibliografia soviética a respeito desse tema. E é comum que o país socialista sempre tenha historicamente investido em saúde preventiva, porque eles acreditam que o trabalho, o trabalho gera o valor, e o trabalhador ele não gera valor se ele não estiver saudável, o trabalhador saudável é essencial. Tanto, você pode levar isso para uma questão moral, se você quiser, mas é claro, a gente não tende a levar para esse lado, tende a levar para o lado econômico mesmo, porque economicamente faz todo sentido você ter um sistema de saúde universal. Que faça prevenção de doenças, por exemplo, Não tente tratar a doença depois que ela já está estabelecida. Porque o trabalhador simplesmente é mais produtivo quando ele está saudável. Então, é bastante comum. Eu estou estudando algumas coisas sobre política de saúde soviética e tô percebendo esse paralelo que a Laura está fazendo com a Revolução Cubana. Eram 4 filhos, sendo Camilo, Aleida, Célia e Ernesto. Além da sua atuação no governo cubano, a âmbito nacional, uma das características de Che era a militância internacionalista, e ele passou a trabalhar nessa parte diplomática. Uma das suas bandeiras era o combate ao colonialismo e a libertação da Argélia, do Congo, da Sri Lanka e outros países, além de apontar o quanto a América Latina sofria interferência imperialista. Lembra que eu falei lá atrás que imperialismo iria acompanhar a vida do Che inteira? Pois é, foi um debate que acompanhou a vida dele inteira mesmo. Durante sua visita à Argélia, o repórter Josié Fanon perguntou sobre qual a posição do governo cubano em relação à África como um todo. E Che respondeu o seguinte, abre aspas, a África representa um dos mais importantes, se não o mais importante campo de luta contra todas as formas de explorações existentes no mundo, contra o imperialismo, o colonialismo e o neocolonialismo. Fecha aspas. De fato... Eita, calma aí, deixa eu ler a citação completa. Existem grandes possibilidades de sucesso na África, mas existem também muitos perigos. Os aspectos positivos incluem a juventude do povo africano enquanto Estado moderno, o ódio que o colonialismo deixou na mente do povo, a consciência clara de que o povo africano tem das diferenças entre um homem africano e o colonizador, a convicção de que nunca poderá haver uma sincera relação de amizade entre eles, exceto depois da ida embora dos colonizadores. O colonialismo e o neocolonialismo. Fecha aspas. De fato, a viagem de Che ao continente africano se materializou em importantes alianças que se mantiveram mesmo após a morte dele e que foi muito importante para a luta de independência de vários países, Inclusive na luta contra o apartheid na África do Sul. Cuba também prestou assistência militar ao Saara Ocidental, à Eritreia, à Etiópia, a Zanzibar e às colônias portuguesas da Guiné-Bissau. Fora, claro, Angola e Moçambique, que já são publicamente conhecidos todo o apoio prestado por Cuba, Em dezembro, Guevara fez seu histórico discurso na Assembleia Geral da ONU.
Os principais temas eram justamente a luta contra o neocolonialismo e contra o imperialismo. Ele falou abertamente sobre a necessidade da independência de países do continente africano. Ele criticou o apartheid na África do Sul, falou das ditaduras impostas na América Latina pelos Estados Unidos nessa época e, além de defender a construção de um modelo de cooperação entre os povos sem a coexistência de exploradores e explorados. Sim, o cara foi lá e meteu uma defesa do comunismo na Assembleia da ONU. Foi na função internacionalista que Che se transformou em uma figura ainda mais conhecida e popular mundialmente. E foi justamente no âmbito internacional que Che teve sua primeira grande discordância em relação ao governo cubano. Ele acreditava que a Revolução Socialista Cubana deveria ser exportada para outros países de maneira direta e já naquele momento. Essa visão o levou a se envolver em atividades revolucionárias em outros países, como na África e na América do Sul. Por outro lado, você tinha ali Fidel Castro e a maioria dos ministros cubanos adotando uma abordagem mais cautelosa em relação à internacionalização da Revolução. Isso porque, na visão deles, Cuba, por ser uma ilha muito pequena, a única socialista e sofrendo ali muitas represárias e bloqueios de países maiores, deveriam focar na consolidação do poder para construir uma estabilidade para o governo que tinha acabado de nascer. Em fevereiro de 65, Guevara foi para Pequim e depois para... É algo que quando você para pensar faz até um pouco de sentido, né? É muito distante da vulgarização que se faz de socialismo no mundo inteiro ou socialismo num país só, né? O que ninguém disse que essa é a dicotomia, né? A dicotomia que faz muito mais sentido, né? Não vou dizer qual que é o grupo que faz esse tipo de dicotomia, né? O Stalin acreditava no socialismo num país só e não no mundo inteiro. Não, né, gente? Não. Cairo, para tentar conseguir apoio e financiamento à revolta congolesa. Ele voltou para Cuba, onde foi recebido por Castro, e essa foi a última vez que Che foi visto vivo. Depois dessa visita, ele tentou ajudar na organização por independência de países africanos e depois foi para a Bolívia. Antes, ele escreveu sua última carta aos filhos, que terminava dizendo o seguinte, abre aspas, acima de tudo, sempre seja capaz de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra alguém, em qualquer lugar do mundo. Essa é a mais bela qualidade em um revolucionário. Che Guevara foi assassinado em uma emboscada das Forças Armadas Bolivianas em colaboração com a CIA, num acampamento de guerrilha que ele estava ajudando e treinando ali. Após a morte, Che se transformou em uma verdadeira lenda. E isso passa tanto pelos ideais que sua figura representa, como pela sua própria semiótica, a própria semiótica da imagem dele. Principalmente após a queda do Muro de Berlim, quando o socialismo não se consolidou e nós entramos nas narrativas de fim da história, fim das grandes utopias e a consolidação do neoliberalismo. Usar a blusa do Che se transformou em uma demonstração de rebeldia, uma forma material de dizer que o horizonte revolucionário ainda existe para algumas pessoas. Até a direita usa o Che como símbolo de validação e de rebeldia, de posição política, Nossa. ainda que retratado. Eu nunca tinha visto essa camiseta do Bolsonaro na cara do Che Guevara. Eu nunca perdoarei a senhorita Laura Sabino ter trazido essa imagem dos meus olhos. Tratando ele de maneira negativa. O mito se sustenta naquele cara forte, capaz de rodar a América Latina de bicicleta motorizada para levar auxílio médico a quem precisava. Alguém tão certo de suas ideias que se embrenha no mato para ajudar pessoas de um determinado país a resistirem contra uma ditadura. Um homem que, durante uma guerrilha, organizou a alfabetização de camponeses cubanos enquanto ainda estava em combate. Do estrategista, da liderança comunista que participou de mutirões de construção de casas, que acreditava profundamente em suas ideias a ponto de deixar o cargo de ministro para tentar mobilizar movimentos de guerrilha na África e na América Latina. Uma liderança firme com suas posições, mas que ao mesmo tempo
defendia que não se podia perder a ternura. Mas mesmo com tudo isso, a verdade é que Che era uma pessoa de carne e osso, com acertos, com erros, com medos. Existem várias contradições na figura do Che Guevara, como a forma que ele se relacionava com as mulheres da sua vida, a falta de presença na criação dos filhos, né? Inclusive no livro Che Guevara, Os Valores que Meu Pai Me Ensinou, escrito por Aleida Guevara, filha do Che, ela conta como os momentos com o pai eram incríveis, apesar de serem muito escassos, né? Serem muito poucos. Até mesmo a semiótica da figura do Che, né? Na foto emblemática de corda, está muito ligada à ideia de um revolucionário extremamente masculino, rebelde, com traços finos e olhar fixo e expressão decidida. Uma figura replicada desde Madonna, né, figuras do movimento hippie, roqueiros, rappers e até mesmo de um presidente imperialista como Obama. Se por um lado a imagem do Che pode ter sido até esvaziado, na prática as principais figuras marxistas do nosso tempo têm Che como referência. Franz Fanon, Thomas Sankara, os Panteras Negras, assim como movimentos sociais no mundo inteiro, desde o MST aqui no Brasil até movimentos sociais da Índia ou na luta palestina. Não se trata aqui de perdoar os preconceitos ou as atitudes do Che Guevara, que hoje, né, a gente entende como errôneos ou equivocados a partir de uma análise marxista contemporânea. Até porque, sinceramente, uma figura como Che nem precisa do nosso perdão, mas de compreender que ele foi um sujeito histórico do seu tempo e compreender o peso histórico da sua trajetória, não só para o passado, mas para o presente. Sem saudosismo em um passado inventado, sem ignorar as mudanças na luta do nosso tempo, sem culto cego à personalidade e sem tratar essas figuras como profetas detentores de todas as respostas do mundo. Contar a história dos nossos heróis, relembrar seus esforços, né, suas conquistas, é fundamental para a construção do futuro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue em mais pessoas, né? Caso você possa e tenha condições, contribua também para o meu canal a partir do Apoia-se com qualquer valor, né? A partir de R$2. É isso. Até o próximo vídeo. É isso, gente. Então, esse foi o vídeo da Laura. Reafirmo o que ela disse, né? Não esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o seu like aí no vídeo. E também a gente tem Apoia-se, assim como ela. Temos grupo no WhatsApp, grupo no Telegram e tem Pix na tela. Então, é isso. Bom vídeo. Vou encerrar esse react por aqui. A gente vai para a próxima pauta da live. Então, deixa eu organizar aqui. Tem um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês.